Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Espero que esteja tudo bem por aí, que esteja tudo correndo bem. Bom, hoje a gente vai falar principalmente sem muita enrolação, vamos direto ao ponto aqui. Primeira entrevista internacional, tá? Primeira etapa internacional, como que você vai proceder, como que você tem que se portar, como que deve ser, como que você deve fazer essa entrevista internacional, principalmente algumas dicas para você mandar bem e principalmente resolver alguns problemas que todo mundo enfrenta nas primeiras entrevistas internacionais, tá? Tanto nacionais quanto internacionais, a gente vai abordar esse assunto hoje aqui, mas mais focado em entrevistas internacionais. Então, se você está aqui fazendo entrevista para o Brasil, quer o primeiro emprego aqui de estágio, de júnior, o que for, assiste essa live, aplique as dicas, mas saiba que hoje a gente vai focar mais na vaga internacional, porque é principalmente o assunto de hoje, é principalmente o objetivo aqui, levar 1000 programadores para a gringa, tá? Trabalhando na gringa. Bom, então eu vou compartilhar algumas coisas com vocês aqui, alguns materiais, mas antes a gente vai principalmente bater um papo sobre como que é essa parte de entrevista e tal. Eu trabalho para fora, se você não me conhece, eu trabalho para fora desde 2021, tá? Para fora do Brasil, eu assinei meu primeiro contrato internacional com programação em 2021, no final de 2021, foi novembro. Em 2020 eu peguei o meu primeiro contrato de júnior, então eu iniciei na verdade no mundo de TI lá em 2019, peguei como bolsista, né? Fiquei um tempo como analista de suporte, 2019 peguei minha vaga de bolsista ganhando R$390, 2020 peguei minha primeira vaga de júnior e em 2021 já estava trabalhando para fora. Como que eu peguei esse trabalho para fora tão rápido? Como que eu fiz essa transição de júnior para a empresa internacional tão rápido? Principalmente fazendo as técnicas que eu ensino aqui e as técnicas de entrevista que eu vou te ensinar hoje, tá? As técnicas que eu ensino aqui no canal e que eu falo que é a metodologia da Operação Código de Ouro, elas vão fazer você ser notado pelo mercado, receber invites no LinkedIn, receber convites para você ir para as entrevistas, que é a parte mais difícil da galera hoje aí, é a parte que mais pega hoje você ir fazer entrevista, você ser notado pelas empresas e aí depois você tem que estudar a entrevista e fazer todas as etapas, toda a metodologia de entrevistas que eu vou passar aqui para vocês hoje, sem enrolação, beleza? Quando a gente fala sobre entrevistas internacionais, principalmente, a gente fala de nível de inglês, tá? Qual que é o nível de inglês pedido na vaga internacional? O nível de inglês pedido na vaga internacional é o nível que você consegue se comunicar. Ah, Lucas, mas eu sou B2, eu sou D5, eu sou C1, eu sou C2, eu sou qualquer nomenclatura de nível de inglês. Hoje, você sabendo se comunicar é o que as empresas esperam. Então, empresa nenhuma vai chegar na entrevista, raras exceções, vai chegar para você e vai perguntar: fulano, fulana, você tem faculdade? Ah, não tenho faculdade ainda, não me formei ainda. Ah, então você está fora porque a empresa precisa de faculdade. Não, a empresa ela precisa de alguém que resolva o problema da empresa. A empresa ela precisa de alguém que chegue para somar, chegue para trazer lucro, para trazer resultado. É com isso que ela vai te pagar, é com isso que ela retorna o seu salário. Então você, sabendo se comunicar na empresa, é o que a empresa ela pede. Hoje as empresas internacionais elas não esperam que você seja fluente, porque ninguém aqui no Brasil é. Ninguém fica 24 horas falando inglês todo o tempo, 100% do tempo. Eu que trabalho para o mercado internacional desde 2021 não tenho fluência no inglês. Às vezes eu travo, às vezes eu engasgo, eu não fico falando muito rápido, eu não falo igual o Eminem, não é esse o nível de inglês que é esperado. É esperado que você saiba se comunicar, beleza? E aqui deixa eu compartilhar a tela. Aqui, por exemplo, a gente tem algumas lives dentro da Operação Código de Ouro, que se a gente der uma olhada aqui na do Nandor, por exemplo, eu consigo mostrar para vocês que é falado sobre essa questão de nível de inglês. Pera aí, deixa eu só pegar o meu caderno aqui. Bom, que tá aqui do ladinho. Aqui eu tenho esse bloquinho de anotação, onde eu tenho algumas coisas anotadas aqui, principalmente sobre essa questão de nível de inglês. Há um tempo atrás a gente fez uma live aqui e falamos sobre essa questão do nível de inglês em 12h30. Vamos ver se a gente consegue achar ela aqui.
And Esse aqui é a Operação Código de Ouro, é um projeto de mentoria que eu tenho, tá? Não tô... Hoje o foco não é falar sobre a operação, mas sim sobre entrevistas internacionais. E aqui eu trago também recrutadores nacionais, internacionais, mas principalmente recrutadores que recrutam para empresas de fora para falar com os alunos sobre qual que é o nível de inglês, sobre erros mais grotescos que você pode cometer na entrevista, como mandar bem, o que não fazer numa entrevista, o que fazer, quais perguntas fazer, então tudo isso eu abordo. E aqui o Nandor, ele é um recrutador internacional. Então, é um recrutador focado no Canadá e principalmente que a gente trouxe ele para bater um papo. Vamos dar uma olhada no que ele falou. talking more about me, I don't know if you remember the first contact I had with you, but I want you to say if in that time I had a good English, to a really beautiful English, a perfect English to join the team, to join the team because most people, many people have this insecurity to try to work abroad because of the insecurity with the English language. So Yeah, uh, all the candidates you interview have a perfect English, or what is the minimum level that a candidate have to participate an interview? What do you think about it? absolutely. Great point. I do remember our first interaction, and it's important to look at the different metrics that we use to evaluate English skills. You don't have to have a native level fluency because we understand. Aqui eu perguntei para ele qual que é o nível de inglês que é necessário e se ele lembra do primeiro contato que eu tive com ele, se eu tinha um inglês perfeito, tá? Explicando melhor. E aí ele começa falando aqui que não é necessária a fluência, tá? That English Porque is not most likely your first language. eles entendem que o inglês não é a primeira língua nossa. We're looking for is different aspects of how you use the language. Or Estamos procurando como que você usa a linguagem em diferentes situações, em diferentes aspectos. you having fluency? Do you have Você a tem good fluência? vocabulary? Tem Can um you bom get your vocabulário? point across? Você Even consegue if chegar no it's a bit ponto? broken or maybe the grammar is not Mesmo up que o to inglês par, é but quebrado you can actually ou sua explain gramática não é muito examples, you can perfeita, dive into project details, you can tell você consegue guiar o recrutador dentro de projetos que você fez, que você criou e participou? me about the product that you developed and your role that you took on the team, right? Você consegue falar sobre o projeto que você desenvolveu e a função que você tinha no time que você participou? So if you can go in depth enough to get your point across, that's a level where I would say we're more of a partner and able to help you find opportunities. It's hard to make it tangible. Então, se você consegue chegar no ponto que você quer falar, se você consegue chegar no ponto que você quer chegar com o inglês, você já está pronto para futuras oportunidades, tá? Então, isso vindo de um recrutador internacional. Se vocês tiverem a oportunidade de entrar e fazer parte da Operação Código de Ouro, por exemplo, vocês vão conseguir dar uma olhada nesse bate-papo na íntegra aqui. A gente falou sobre principais erros, acertos, quais as etapas principais de uma entrevista internacional, como mandar bem, o que não fazer, mas a gente falou principalmente dessa parte aí do inglês e o quanto que é suficiente, tá? Hoje, muita gente tem o medo, por exemplo, de ir para uma entrevista internacional e olha, o que que eu vou esperar lá na entrevista internacional? O que que vai acontecer? E vai para lá como um livro em branco. Vai para lá para a entrevista esperando a sorte cair em cima do colo e falar assim, poxa, tomara que dê certo. Nossa, quem nunca foi para uma entrevista internacional não, mas quem nunca foi para uma entrevista e falou, nossa, tomara que essa seja a oportunidade, tomara que essa eu me dê bem. Só que esquece que 80% do caminho de você se dar bem está em você estudar a entrevista, em você saber o que vai cair, você ir estudado, você ir sabendo o que você vai falar. Mas Lucas, como que eu vou saber o que eu vou falar? Como que eu vou saber quais perguntas vão ter dentro de uma entrevista? E aqui na Operação Código de Ouro, por exemplo, eu vou mostrar para vocês o documento que a gente tem aqui, que é o documento de perguntas mais frequentes. Então é totalmente normal que você entre numa entrevista e você dê de cara com perguntas como essas aqui.
Poxa, vamos dar uma olhada em algumas aqui, fale mais sobre você. Quem nunca foi numa entrevista e enfrentou essa pergunta? Essa pergunta está em 100% das entrevistas. Essa pergunta, quando você entra, está em 100% das entrevistas de recrutamento. Os recrutadores, eles querem saber sobre você, eles querem saber sobre você profissionalmente, sobre a sua trajetória profissional. Então, você tem que estudar esse tipo de conteúdo, você tem que saber o que esperar numa entrevista. Senão, você vai a Deus dará. Senão, você vai acabar indo esperando que a sorte caia no teu colo e que você mande bem por algum milagre, porque tem que estar no tempo certo e no local certo. Agora, quando você estuda, poxa, fale mais sobre você, poxa, você disse que trabalhou na empresa X, me fala mais sobre a experiência que você teve, com qual linguagem de programação você se sente mais confortável, como você se mantém atualizado, quais seus pontos fortes, pontos fracos, por que você está interessado em trabalhar para a empresa, onde você se vê em 5, 10 anos, conta sobre a realização de carreira da qual você mais se orgulha, como você ficou sabendo dessa vaga. Então, poxa, se você sabe responder esse tipo de coisa, esse tipo de pergunta, você já vai muito mais preparado para a vaga. Você já vai muito inclinado a passar, porque você não gagueja, você não dá branco, você não fica pensando muito para responder. Você vai lá e só reproduz o que você já aprendeu. Show de bola? Então, preveja o que vai cair na entrevista. Como que você prevê? Principalmente estudando, tá? Há um tempo atrás eu fiz essa live aqui falando sobre as etapas das entrevistas internacionais, tá? Como que são as etapas, como que são as etapas gringas. Então, vai aqui no canal, poxa, tá com dúvidas sobre como que são as etapas, como que é por dentro de uma entrevista internacional, dá uma olhada aqui nos pilares, dá uma olhada na live, é só precisar aqui, por dentro das etapas de uma entrevista internacional de programação. Procure aqui no canal, você vai ver a live exatamente falando de todas as etapas, explicando cada etapa em si. Mas principalmente nesse primeiro momento, poxa, a primeira entrevista, é importante que você saiba que você vai cair no RH. Com o RH, você vai cair principalmente com algumas das perguntas que eu te mostrei aqui. Poxa, me fale sobre você, quantos anos tem em cada linguagem, qual a sua expectativa salarial, faça perguntas, dá uma olhada nessa ferramenta aqui, o Google Interview Warm-Up, que você vai conseguir dar uma aquecida, Interview Warm-Up, dá uma aquecida para a entrevista, Interview Warm-Up, e aí você vai se preparando um pouco mais para a entrevista, você vai praticando, você já vai falando antes da entrevista para você conseguir mandar melhor ainda na hora da entrevista. É claro, quando a gente vai para uma entrevista internacional frio, gelado, poxa, muito tempo que não pratica, vai praticar a primeira vez ali na entrevista, é claro que a nossa cabeça vai pensar em uma velocidade e a boca vai falar na metade da velocidade que a cabeça está pensando. Então já vai aquecido, poxa, dá uma praticada aí uns 2 dias antes, um dia antes. Poxa, tem essa ferramenta aqui do Interview Warm-Up, tem um Discord aqui, que é esse Discord aqui, ó, Discord English, que, poxa, se você entrar, você vai ver que é um Discord que é especificamente para você praticar o inglês. Então você vai ter pessoas do seu nível, são divididos em níveis, iniciante, avançado, fluente, você vai em cada sala praticando ali o seu inglês. E é claro que, poxa, se você quiser praticar em algum ambiente pago, a gente tem a plataforma aqui da Cambly, que é uma plataforma também muito absurda para você conseguir praticar o seu inglês, tá? Então aqui dentro, por exemplo, vamos ver se a gente consegue entrar aqui para mostrar um pouco. Aqui dentro da Cambly, por exemplo, eu saí e não fiz login, tá? Aqui dentro da Cambly, por exemplo, você tem algumas funcionalidades muito boas aqui da Cambly. É um ambiente pago, você vai conseguir evoluir mais rápido, mas às vezes a pessoa está sem grana, às vezes a pessoa não consegue muito pagar a Cambly, por exemplo, e vem aqui para English, para o Discord English, beleza? Aqui a Cambly você tem aulas em grupo, você tem materiais gratuitos aqui, poxa,
Você tem materiais aqui para se preparar para um job interview, 30 dicas eficazes para te ajudar na sua próxima entrevista. Você marca o horário com os professores. Você consegue filtrar aqui, poxa, eu quero treinar uma entrevista. Vem aqui e marca um horário exatamente com um RH para você treinar a entrevista. Então tudo isso facilita, acelera ali o seu processo. Por isso que é pago. Ele acelera o seu processo em vista do seu foco. Poxa, quero falar ali com alguém que é programador, então software engineer, vamos ver se tem alguém aqui, software engineer, você conversa exatamente com um software engineer aqui para falar sobre suas dúvidas de programação, alguma coisa do tipo. Quer conversar com RH, poxa, bota aqui RH, bota interview, você consegue filtrar e ter um aproveitamento muito bom aqui. Interview, tá, RH interview não acho. Mas você consegue ali ter uma aula direcionada para o que você precisa. Então, por isso a diferença do gratuito e do pago. Você chega muito mais aquecido. Show de bola? Aqui, para os alunos da operação, tá? Cara, vai para uma entrevista, come esse bônus de entrevista na prática. Poxa, são entrevistas aqui que vocês veem o que está acontecendo nas entrevistas, o que vocês têm que esperar, o que fazer, o que não fazer, erros que eu cometo, acertos que eu boto. Então, tudo isso de dicas passando na entrevista, as perguntas mais frequentes, vocês vão ver sendo aplicadas ali na vida real. Então, dá uma olhada nessas entrevistas aqui ao vivo e principalmente na parte de recrutadores. Então, todas essas lives aqui de recrutadores, come elas, porque elas vão ser muito importantes. É importante também para os alunos da operação, que aqui a gente tem essa aba de bônus gerais, tá? Às vezes a galera não vê que a gente tem essa aba de bônus, mas principalmente essa aba de bônus tem coisas muito, muito importantes aqui. A gente tem, por exemplo, o bate-papo aqui, ó, com a Gabriela Araújo, falando sobre como personalizar o LinkedIn e ser achado por recrutadores. A gente tem aqui dicas sobre entrevistas aqui, ó, se preparando para sua vaga no Canadá, entrevista com a recrutadora Rafaela Gallenbeck, depois ela veio aqui tirar dúvidas com os alunos daqui de dentro. Então vocês têm outros pontos de vista aqui também para vocês saberem o que esperar na entrevista, beleza? Para vocês saberem o que realmente vai acontecer na entrevista. Se você já sabe o que esperar, se você já se preparou antes, pode ter certeza que você vai mandar muito bem na sua entrevista internacional. Beleza? O Marcelo falou aqui, por que devemos contratar você? Você não deve me contratar, tá? Contrata o concorrente, contrata outra pessoa, tudo bem, você que vai falar isso, não sou eu que tenho que falar, entendeu? Então, Marcelão, se você quer ir para o concorrente, não tem problema nenhum. Se você quer outra pessoa para te guiar, não tem problema nenhum. Aqui eu ofereço o material, já dá resultado. Muita gente conseguindo entrevista para fora, pô, os alunos estão cansados aí de recusar a oferta para fora. E não tem muito o que falar. Se você quer acelerar sua carreira, esse aqui é um caminho muito bom para você ir, tá? A gente tem a comunidade, a gente tem todo esse material aqui que, poxa, é um material mais completo que tem aqui, que eu já vi, todos os concorrentes, eu já dei uma olhada em todos os produtos, não é tão completo como o nosso, tá? E principalmente os alunos sabem, estão aí de prova, que todo mundo tem um contato comigo e é muito tranquilo de tirar dúvida, de estar ali. Então, cara, se você acha que o concorrente é melhor, não sou eu que vou ficar falando para você que, poxa, estar ali, me entre no produto ou não, tá? Sendo bem direto. Marcela falou, oi mestre, era uma pergunta da recrutadora. Ah, pode crer. Show de bola. Mas que fique gravado aqui para outras pessoas assistirem também. Eu sou muito transparente em parte disso. Eu sei, Marcelão. Mas às vezes você perguntou esperando minha resposta e eu gosto sempre de deixar isso bem às claras, tá? Eu sei que você é aluno, mas eu gosto sempre de deixar isso bem às claras, tá? Às vezes foi uma pergunta para outras pessoas no futuro verem. Por que devemos contratar você? Essa é uma pergunta exatamente muito boa e ela também está aqui. Devemos
porque devemos te contratar. E aí você consegue filtrar aqui bem a resposta a essa pergunta. Show de bola? Cara, vai para uma entrevista internacional, estuda isso aqui, revisa todo o material, saiba que, poxa, são materiais que vão ajudar muito, tá? Muito mesmo, mas não deixe isso aqui passar. Principalmente, muita gente não dá uma olhada nessas abas aqui de bônus gerais, tá? Então, dá uma olhada nos bônus, dá uma olhada nos bate-papos, principalmente com as entrevistadoras, mas come material de recrutamento. E para quem não é aluno, para quem está de fora assistindo isso aqui, principalmente treine inglês e pesquise sobre o que você vai esperar nas etapas, tá? Dá uma olhada, pausa esse vídeo aqui, dá uma olhada nas perguntas que estão aqui, poxa, anota, bota a sua resposta aqui, ensaia antes, porque você vai precisar, porque é certo que quando você for para uma entrevista, vai cair muitas das perguntas que estão aqui. Fechou? Galera, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma coisa, manda aí no chat que agora é a hora, beleza? Aqui a gente tem são muitas etapas de uma entrevista internacional, mas no primeiro contato ele é muito mais fácil, exatamente porque o RH ele quer ver se você tem fit com a vaga. Se você tem fit com a vaga, se você tem ali um match com a vaga, você consegue ali ter uma abertura de resposta muito mais fácil, tá? Você consegue ter ali uma abertura de falar, de se expressar muito mais fácil. Porque é só você ler o job description, você ler a descrição da vaga ali, você linkar com as suas experiências e principalmente ir para a entrevista disposto a linkar o que a empresa está precisando com o que você já passou. Então, se você fizer esse tipo de link, se você for para a entrevista ensaiado nessas perguntas, sabendo o que o entrevistador está passando, poxa, essas entrevistas aqui eu faço para vocês verem o que tá na cabeça do recrutador, sabe? Como que o recrutador pensa, como que o recrutador ele tá na cabeça dele na hora dele contratar, o que ele está esperando de um novo candidato. E vocês conseguem ver tudo isso que está falado aqui dentro das entrevistas na prática, que vão vir mais vídeos agora. Então pode ter certeza que ensaiar é o caminho e não tem outro jeito, tá? De você encurtar esse caminho e mandar bem na entrevista. A gente tem alunos aí, por exemplo, que conseguiram a vaga internacional aqui em um mês, sabe? Na Operação Código de Ouro. Não recebia vaga, fizeram o pilar de projeção, fizeram o pilar de expansão, começaram a receber contato internacional, foram para a entrevista, botaram as dicas em prática e conseguiram um salário em dólar. Então, cara, é batata. É batata. Não inventa moda, não faz a roda de novo, de outro jeito. Segue o que tá aqui, segue o plano, segue as perguntas, porque vai dar certo, tá? Vai dar certo. É só uma questão de alinhamento, só uma questão de treino de entrevista e bora pra cima. Tá bom? Alinhado com um pouco de sorte. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui fazendo parte disso, tá? Muito obrigado por vocês estarem aqui presente. Se você chegou um pouco do meio para depois, assiste a live desde o começo, volta aqui, dá uma olhada desde o começo e principalmente curte a live aqui, comenta, porque isso aqui vai ser muito bom para isso chegar em mais programadores e a gente conseguir ajudar mais gente ainda e chegar na nossa meta de 1000 programadores levados para fora. Show de bola?